Bom dia, né? Espero que vocês tenham lido aí um pouquinho desse capítulo, um dos capítulos mais importantes dentro dessa disciplina, dentro do módulo, que é a avaliação geriátrica ampla. Se vocês notarem, a parte teórica, né, ela é relativamente extensa. No final, eu vou dar uma dica, que é aquela famosa dica do Hiro, que vai te salvar em momentos de dúvida. Então vamos lá. Então o objetivo da nossa sessão hoje é definir a avaliação geriátrica ampla, descrever a sua importância na avaliação multidimensional do idoso e descrever as etapas da AG e as peculiaridades no exame físico do idoso. Então ontem a gente conversou na aula sobre fisiologia de algumas mudanças que ocorrem no corpo, na parte anatômica e fisiológica do envelhecimento, que já vão influenciar no exame físico, né? Falamos um pouco lá da ausculta e tudo mais. E hoje a gente vai também mencionar algumas mudanças que vão ocorrer nessa avaliação baseada nas características próprias do envelhecimento. Então bora lá. Será que realmente é necessário realizar uma avaliação geriátrica ampla? Será que o generalista deveria fazer a avaliação geriátrica ampla? Então vamos entender melhor esse aspecto. Então, a primeira coisa é que o idoso, como vocês já devem ter percebido, eles têm múltiplas comorbidades. E são situações que muitas vezes não são tão graves, mas são complexas. Então, doenças ocultas, não só ocultas, mas doenças que aparecem de forma atípica, com a existência de outras doenças, né, como já comentei, a polifarmácia, que é uma condição bem frequente, a incapacidade de alguns, a sua perda funcional de realizar o que a gente chama de atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária. Vamos falar muito sobre as grandes síndromes geriátricas. Acho que essa aqui é uma grande sacada que a medicina teve nessa avaliação do idoso, que facilita muito no dia a dia. E aí, claro, se for falar de estatística, de probabilidade, é óbvio que o idoso tem uma probabilidade maior de morrer do que quando comparado com uma pessoa mais jovem. Muitas condições vão acontecer no que a gente entende como o final da vida, e muitas doenças sem perspectiva de cura. Aí entra um outro aspecto da geriatria, que é o cuidado. Na verdade, é um aspecto de todas as áreas da saúde. Mas na geriatria, quando a gente vai falar de fim de vida, o cuidado ele se torna bastante necessário e intenso nesse momento. Então, assim como a pediatria tem a sua avaliação específica, assim como no pré-natal você vai ter uma avaliação própria, no idoso também existem particularidades que são importantes serem mencionadas e a gente vai conversar aqui. E tudo isso começou, na verdade, com uma médica, a doutora Marjorie Warren, que na época ela trabalhava muito a reabilitação. Ela entendia que se eu pudesse, durante um idoso, um enfermo internado, se eu pudesse cuidar das condições que seriam mais complexas, ele teria uma alta precoce. E aí, nesse sentido, ela começou a trabalhar muito forte a reabilitação, além do que ela começou a enfatizar o cuidado interdisciplinar. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que na geriatria, trabalhar sozinho, nós não conseguimos dar 100% do resultado. É sempre bom você contar com outros profissionais que podem dar aí um apoio em suas áreas específicas. Então, quais são os objetivos da AGA? Determinar as deficiências e incapacidades que vão ser apresentadas pelo idoso, planejar o cuidado e o acompanhamento a longo prazo, né, o conceito de longitudinalidade que vocês devem ter visto já em AIS, ele se aplica perfeitamente aqui. Na verdade, muitas condições você só vai descobrir com o tempo mesmo. Então, para mim, eu acho extremamente desvantajoso você ser um médico que vai ver a pessoa só uma ou duas vezes.
Priorizar o estado funcional e a qualidade de vida. Então não estou mais falando aqui de ter ou não ter saúde, até porque o conceito de saúde ele mudou muito, mas preservar a capacidade do idoso de realizar suas atividades no dia a dia. Isso é o mais importante hoje. E a gente vai utilizar aqui diversos instrumentos de avaliação. E já vou logo ressaltando que o importante não é você memorizar a ferramenta, né? As perguntas relativas a cada ferramenta, mas o que é importante é você saber para que ela serve. Então, vou mencionar diversas ferramentas, o importante é entender qual é a finalidade dela na avaliação do idoso. Facilitar a comunicação entre membros da equipe interdisciplinar e a comparação evolutiva, porque como se trata de um procedimento padronizado, a avaliação geriátrica ampla é um procedimento padronizado. Por isso que outros profissionais, quando têm acesso, eles vão compreender a linguagem e todo mundo fala a mesma coisa. Isso é interessante porque a gente consegue então se comunicar, né, através se a comunicação na verdade se dá apenas através da leitura do prontuário, que isso acontece muito em ambientes hospitalares, isso facilita muito a percepção da comparação evolutiva. Hoje a gente vai falar muito sobre dimensões e subdimensões da avaliação geriátrica ampla. Então vamos lá. Vou falar bastante sobre status funcional e aqui vou mencionar o equilíbrio, mobilidade, atividade de vida diária, atividade instrumental de vida diária. Só para vocês saberem, hoje já existe um outro conceito que é a atividade avançada de vida diária. Talvez eu faça algum comentário a mais na frente. A AGA também avalia a saúde mental, que não é só a tristeza, mas o domínio cognitivo também. E o rastreio, claro, para a depressão. Nas condições médicas, eu tenho a lista de problemas. Então, essa é um conceito muito importante. A gente não vai, claro, a gente vai falar de diagnóstico, mas, bom, se a gente tivesse prática nesse momento, eu ia focar muito em descrever ou listar, na verdade, né, essa lista de problemas. Comorbidades, outras doenças, né, gravidade das doenças, inventário de medicamentos, isso eu já dei a dica ontem, né, que quem conhece bem a parte da farmacoterapia resolve até 40% dos problemas que o idoso te procura. Deficiências sensoriais e avaliação nutricional. E finalmente um domínio que era pouco avaliado antes, que é o funcionamento social, o quanto ele está ativo tanto na casa quanto nas tarefas que ele faz fora de casa. Então, disponibilidade, adequação de suporte familiar e social e condições ambientais. Então, esse seria, na verdade, as dimensões que a gente vai trabalhar hoje nessa aula. Então, vamos começar aqui, o que para mim é dos núcleos da aula, que são os Is geriátricos. Se vocês pesquisarem, é capaz que vocês encontrem com outro nome do tipo gigantes da geriatria. Mas ele foi, na verdade, criado por um geriatra britânico chamado Isaac Bernardes, e o cara foi muito inteligente porque de tanto ele fazer avaliações com pessoas idosas, ele identificou condições comuns que, se fossem feitas intervenções precoces, essas pessoas não iam evoluir por uma condição mais grave e complexa. E a importância dele se deve ao fato de que são condições que não têm uma alta mortalidade, não são condições que matam, mas são condições que vão trazendo limitações ao longo do tempo, são condições que o médico sozinho não consegue lidar, daí essa necessidade de ter uma equipe interdisciplinar, e são condições complexas, tá? Então vamos lá. Ele chamou a princípio de 5 Is, né, mas vocês vão notar que tem um sexto, que na verdade ele foi um I recente, não foi criado na época lá do Bernard. Mas vamos lá, insuficiência cognitiva. Aqui são abordados os 3 Ds da geriatria, que são demência, delírio e depressão. Na sequência, imobilidade, que tem a ver com síndrome da imobilização.
instabilidade postural e quedas. Quando a gente vai falar, a gente tem uma aula específica sobre isso, mas a aula de tonturas, ela também se encaixa no I da instabilidade. Incontinências urinária e fecal, iatrogenias. Quando eu vou falar de iatrogenia, eu estou falando de medicamento. Claro que iatrogenia não é só isso, mas a iatrogenia medicamentosa representa a grande parte, além da iatrogenia atitudinal, que é muitas vezes a forma que o profissional de saúde lida com as condições da pessoa mais velha, faz com que a pessoa ela piore o estado dela mediante essa relação. A gente chama isso de iatrogenia atitudinal. E o mais recente, insuficiência familiar, porque a gente começou a entender que quando a família não está bem, o idoso também não vai bem. E isso foi uma sacada que eu tive também há mais ou menos um ano, tá? Olha que eu já estou na minha carreira há 18 anos, mas há um ano e um pouquinho eu tive um grande insight que na relação do médico-paciente precisa haver uma intervenção com o cuidador. E eu não fazia isso. Hoje eu faço uma intervenção específica com o cuidador. Porque eu passei a entender que se o cuidador não está bem, o idoso também não vai bem, tá? Então, avaliar esses Is da geriatria são de extrema importância, até para a gente poder readequar a terapêutica, prevenção de incapacidade. Aí o que acontece? Sempre quando eu mostro os Is geriátricos, existe uma tendência do aluno querer memorizar isso. É óbvio, né? Porque é um conceito novo, ele vai querer decorar, só que assim, a memorização através do sistema que não é automático, que a gente chama, né? Que é top-down, é um sistema que requer muita energia, ele vai consumindo a própria energia do estudo. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou falar aqui para vocês uma história, tá? E é muito importante que vocês tentem adequar essa história, ou que vocês tentem visualizar essa história que eu vou contar para vocês agora, como se fosse alguém da família. Por quê? Porque eu quero ativar um negócio que a gente chama de memória semântica. A memória semântica, ela corre um outro caminho neurológico. E toda vez que você tenta se lembrar de algo que foi memorizado através desse percurso, a chance de você lembrar é muito maior do que você ficar memorizando aleatoriamente itens diversos sem nenhuma conexão entre elas, tá? Isso é muito importante. Inclusive, até fugindo um pouco da aula, sugiro que vocês estudem técnicas de memorização. Isso é muito importante. Então vamos lá, vou contar uma historinha aqui para vocês. A família esqueceu de dar o remédio e ele escorregou no próprio xixi e ficou imóvel. É muito importante que você tente visualizar essa história como se estivesse acontecendo de fato com alguém da tua família, num ambiente específico. Ela estava usando uma roupa específica, de uma cor específica. E você pensa, poxa, a família, quem que representa a família? É o fulano, é o filho, é o irmão. Poxa, a família esqueceu de dar o remédio e ele ou ela escorregou no próprio xixi e ficou imóvel. Se você conseguir memorizar essa história através de uma associação semântica, você vai entender que a família é insuficiência familiar, que esqueceu é insuficiência cognitiva, de dar o remédio. O remédio tem a ver com iatrogenia. E ele escorregou, ou seja, instabilidade postural, no próprio xixi, que seria a incontinência, e ficou imóvel, que é a síndrome da imobilização, começando com a imobilidade, tá bem? Então memoriza essa história, faz uma associação com alguém que você, de preferência, até goste muito, porque vai ficar muito forte na tua cabeça. E se daqui a um ano eu te perguntar quais são os Is da geriatria, você não vai lembrar do I, você vai lembrar da história. E na hora que você lembra da história, automaticamente você lembra do I, tá bem? Quem gostou, faz o dedinho aí no chat aí, quero ver. Então, vamos aqui para frente. Top! Bora lá. Quais são os benefícios da água? Então existem diversos benefícios, tá? Para o indivíduo, ou seja, para a pessoa idosa, já que ele complementa o exame clínico tradicional e melhora a precisão diagnóstica, isso é muito importante. Uma das coisas que também fazem muito sentido é a determinação do grau
de incapacidade. Pessoal, essa palavra ela está muito em moda. A capacidade funcional, incapacidade, seja ela motora, mental, psíquica, isso é muito importante. Identifica o risco de declínio funcional, permite a avaliação do estado nutricional. É óbvio que eu não quero que você passe a ser um nutricionista. Não, não é isso. Eu quero apenas que você tenha uma noção do risco de distúrbios nutricionais nessa pessoa, para que você possa fazer um encaminhamento em momento oportuno para o nutricionista. E claro, serve de guia para o plano de ação que você vai traçar. Lembra desse nome, plano de ação. O plano de ação, ele tem a ver, de uma forma até coincidente, tá? Com o método SOAP de anamnese. É muito duro a gente não ter prática agora, porque complementa muito o nosso ensino. Mas hoje, no ambulatório de geriatria, e eu treino isso, inclusive com vocês, né? Deveria treinar. O que é importante, eu sei que vocês aprenderam a semiologia no seu método tradicional, mas é importante que vocês treinem um método SOAP, que é da atenção primária. Por quê? Porque quando vocês se formarem, muito provavelmente o primeiro ambiente de trabalho será esse, e o método adotado, inclusive usando o prontuário eletrônico, é o SOAP. S de subjetivo, O de objetivo, A de avaliação e P de plano. Então, quando eu digo que coincide, é porque na geriatria também se fala de plano. Ele não fala de conduta, né? Porque conduta, às vezes, dá a impressão de que é só intervenção médica, e não é. O plano de ação, ele envolve uma série de outras condições, inclusive do tipo assim, conversar com o principal cuidador, pedir para a família vir no retorno, é algo nesse sentido. Identifica fatores que predispõem à iatrogenia, estabelece parâmetros para o acompanhamento, ou seja, em que momento eu vou precisar pedir um novo retorno, em que momento eu vou precisar solicitar novos exames, orienta adaptações no ambiente em que o paciente vive. Se ele tem uma grande chance de quedas, é sensato você fazer orientações gerais sobre adaptação de ambiente. Estabelece critérios para indicação ou internação, ou ainda as instituições de longa permanência ao idoso. Para as pessoas, de uma maneira geral, ou seja, para a coletividade, ele é muito útil porque cria-se parâmetros para pesquisa. Isso é bem interessante. Aí vai identificar populações de risco, sei lá, em que cidade ou em que bairro moram idosos com maior fator de risco, direciona investimento e norteia planejamento em políticas públicas. Então, falando agora especificamente do instrumento que é a avaliação geriátrica ampla, eu trouxe aqui um documento que é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que eu trouxe aqui mais como uma referência, mas de verdade eu não uso porque não preciso. Porque lá no final eu vou te dar uma dica que vai acabar com a necessidade de você usar esse formulário, que ao meu ver ele é até grande demais, tá? Mas na identificação são coisas que você já naturalmente perguntaria para qualquer público. Escolaridade, local de residência, situação conjugal, ocupação, enfim, não vou ficar lendo tudo, mas são dados de identificação. E durante essa nossa avaliação da pessoa idosa, é importante você ter, digamos, uma grande perspicácia. Você tem que sempre pensar que aquilo pode ser alguma coisa. Se ele trouxe alguma demanda, ele necessita, ele requer de algum cuidado. Já que as doenças têm uma apresentação atípica, o conceito de doença única não vale para o idoso. Então, queixa principal que você aprendeu, que eu aprendi, em geriatria não funciona. Não é uma queixa principal. Eu até costumo dizer que ele vem, na verdade, por uma demanda principal. Porque queixas, ele tem muitas queixas. Mas ele tem um ou alguns poucos motivos que fez ele sair da casa dele, que fez muitas vezes se deslocar de uma cidade até o meu ambulatório para ser consultado. Então isso é a demanda. E durante a anamnese é importante que a gente tenha o cuidado de falar devagar,
num tom adequado. Existe uma tendência para o idoso ouvir melhor a voz mais grave. Então, mulheres acabam tendo uma certa dificuldade nessa comunicação, né, por conta da frequência da voz feminina. Não gritar, não é o fato dele escutar pouco que te habilita a gritar com aquela pessoa. Então, quais são as saídas? Você falar mais pausadamente ou até mesmo deslocar-se até mais próximo do idoso para evitar essa situação que às vezes é até estressante, porque se você começa a gritar, o acompanhante entende que pode gritar e começa a gritar no ouvido dele. Aí a consulta toda fica muito estressante e eu não gosto de fazer assim. Deixa o idoso realmente falar tudo que tem para falar e pesquisar muito profundamente a história medicamentosa. Eu nem vou aprofundar nesse tema agora, porque de tarde eu quero dar foco nisso, tá? Sobre medicamentos. A coexistência de mais de uma doença torna novos diagnósticos e as intervenções terapêuticas mais complexas. É claro, porque se você descobriu uma nova condição que requer uma nova terapêutica, você já tem que pensar assim, será que essa terapia que eu vou iniciar agora vai interferir ou na terapia ou na condição, nessa outra condição que ele já tem? Então isso precisa ser muito bem pensado. O uso de medicamentos é a principal forma de iatrogenia no idoso, como eu já tinha comentado antes, e é sempre bom pedir que o idoso traga toda a lista de remédios. A gente vai enfatizar isso hoje à tarde. Sobre funcionalidade, é a capacidade de gerir a própria vida e de cuidar de si mesmo, tá? Então isso envolve uma série de atividades que a gente vai comentar um pouco agora. E a perda dessa funcionalidade não é natural. À medida que envelhecemos, exige investigação. Ou seja, o fato de ele deixar de fazer alguma coisa, isso não deve ser encarado como normal. Aliás, eu até nem gosto desse termo normal da idade. Eu, sinceramente, eu não digo isso para a pessoa. O que existem são eventos e situações que são comuns para a nossa população idosa. Por que eu digo isso? Porque eu que leio sobre populações idosas do mundo todo, existem populações que não têm as doenças que o brasileiro idoso tem. Portanto, isso me faz pensar que certas condições não são normais do envelhecimento, mas são comuns para o nosso idoso no nosso contexto, tá bem? Então, assim, jamais falar normal da idade. Isso aí é horrível para a pessoa. Deve ser avaliado em 3 níveis, as atividades básicas de vida diária. Aí tem algumas escalas que eu vou mencionar ao longo da aula, Katz, Bartel, atividades instrumentais de vida diária, escala de Lawton, e atividades avançadas, ou seja, aquelas atividades que requer um papel de liderança, um raciocínio mais elaborado. A mais simples é a primeira, que é a de vida diária, que é a capacidade que o idoso tem de manter o autocuidado, tipo tomar banho, se vestir, comer. É comer, tá? Não é preparar alimento. Preparar alimento já vai para a atividade instrumental. Mas comer não, é uma atividade básica. Se deslocar dentro da própria casa, conseguir ir ao banheiro, realizar suas necessidades de sair de lá ileso, né? E ter a continência. Então aqui a gente tem alguns testes, né? Na verdade, os resultados dos testes que são registrados em um quadro específico da AGA, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria. Isso aqui a gente vai falar algumas dessas escalas mais especificamente. Então, uma das dimensões que são avaliadas é a marcha e o equilíbrio. Tá? Aqui eu vou só citar, porque a gente tem uma aula específica só sobre isso. Mas entender como é que ele vem entrando no consultório, se ele vem sozinho, porque eu atendo o idoso sozinho também, se ele vem acompanhado, se vem com bengala, se vem pelo braço do acompanhante, se ele vem com uma marcha arrastada, ou não, se ele entrou sozinho, de boa mesmo, sentou. A anamnese, ela começa na hora que você abre a porta do consultório, tá? E alguns testes do tipo time
Time Get Up and Go Test, na verdade, ele mede a velocidade dessa marcha. E aí coloca de uma forma, claro, baseada em estudos, né? Se ele executa essa manobra de se levantar, andar em torno ali de 2 a 15 metros, eu costumo falar 5 passos, né? Girar, voltar e sentar, se ele faz isso em menos de 10 segundos, é considerado normal. Acima disso, tem algum problema que a gente precisa investigar. No índice de Bartel, como eu falei, vocês não precisam memorizar, pelo amor de Deus, tá? Você só tem que entender o que é que ela avalia e de que consiste aquele instrumento. Então, nesse índice de Bartel, que é um pouco mais complexo que a escala de Katz, mas ele está avaliando também atividades da vida diária. E aqui na escala de Lawton, a gente vai ter as AIVDs. A escala de Katz e o índice de Bartel, eles têm pontos de corte que delimitam a sua classificação, se ele é totalmente independente, se ele é parcialmente independente, se ele é totalmente dependente. Por outro lado, as escalas que estão avaliando as atividades instrumentais de vida diária, elas não têm, na verdade, um parâmetro específico, tá? Assim, um ponto de corte específico. Embora vocês possam notar aqui à esquerda essa interpretação, só que na verdade, se você parar para ver, existem itens que são mais comuns às mulheres, por isso que inclusive ele faz essa diferenciação, mas mesmo assim, não dá para você adotar isso como um parâmetro para todos, porque depende muito também da dinâmica familiar. Porque é possível, por exemplo, que eu tenha um idoso que ele seja muito apegado a atividades domésticas, do tipo preparar comida, tipo eu, né? Eu adoro cozinhar, então se eu ficar velho é capaz que eu, na escala, já dê um problema aí. Mas enfim, preparar comida, pode ser que tenha um idoso, homem, que goste de limpar a casa, que goste de lavar a roupa, isso vai interferir. Então, para não ter problema em relação a isso, eu prefiro dizer que a escala de Lawton ela é boa para ser usada ao longo do tempo. Por quê? Porque vai que eu aplico o teste hoje e dá, sei lá, 30 pontos, um exemplo, tá? Ao longo do tempo eu consigo determinar se ele está em declínio, se ele está mantendo ou se ele está até melhorando. Então a escala de Lawton, para mim, ele tem mais essa função de avaliar durante essa longitudinalidade. Na avaliação deixa eu só ver o tempo aqui. Na avaliação neuropsicológica, a gente vai trabalhar isso muito forte, pessoal, durante a aula dos 3Ds, tá? O professor Timbó vai falar sobre delírio e depressão e eu vou falar sobre síndromes demenciais. Mas a gente utiliza esses testes nessas condições. Mini exame de estado mental, teste do relógio, fluência verbal e o mini cognition, que é um teste reduzido. Então, eu não queria nem explicar profundamente aqui, porque na aula sobre demências a gente vai ter que falar de novo. Mas aqui eu só quero ressaltar o quê? Que o mini exame de estado mental, ele é utilizado por qualquer profissional de saúde, não é uma exclusividade médica. Por outro lado, ele não é uma ferramenta de diagnóstico, mas de suspeição. Então, quanto menor for a pontuação, maior a suspeita que ele tenha algum déficit cognitivo, tá? Eu não posso nem dizer que ele tem demência, porque não é esse o intuito. Mas, assim, basicamente é um instrumento que tem uma pontuação total ali de 30, o score de 30, tá? E dependendo do nível instrucional, educacional da pessoa, vão ter pontos de corte específico. Solicitar desenhar relógio é um teste também que avalia a capacidade que ele tem de fazer, não só fazer o desenho, mas descrever os ponteiros marcando uma hora específica. Né? Isso aqui é só para vocês verem aqui o que seria o normal e quais seriam os desenhos com uma suspeição de síndrome demencial. Avaliação neuropsicológica, ainda nesse campo da fluência verbal, a gente pede que o idoso
fale o máximo de itens possível em relação a frutas, animais. Eu costumo usar muito animais, tá? Eu vejo que a lembrança ela é mais forte aqui. E você pede para ele falar, você não menciona o 1 minuto, tá? Para não gerar uma certa ansiedade na pessoa, mas você pede que ele vá dizendo o máximo que ele puder. E também existem pontos de corte dependendo dos anos de estudo que aquela pessoa tem. Vamos lá, então essa etapa da avaliação geriátrica ampla, ela fala sobre uma suspeita, na verdade, de depressão. Essa, que é uma escala, também pode ser escala de depressão geriátrica ou ainda a escala de ESAVAGE, é uma outra maneira que alguns autores falam, são perguntas simples, né, que você pode fazer durante a sua consulta e entender se ele tem suspeita ou não. Tá? Lembrando que as ferramentas elas não vão dar diretamente o diagnóstico, mas te faz suspeitar daquela condição. Então aqui são perguntas de sim ou não. É muito importante que você tenha objetividade nesse momento, porque o que acontece? Você está satisfeito com a sua vida? O que é que eu percebo? O idoso, ele não dá uma resposta. Se isso não ficar claro no comando da questão, você está satisfeito com a sua vida? Aí começa a falar, então, né, doutor, é porque quando eu nasci lá em 1932, lá no interior, aí começa a contar uma história. Se ele for contar uma história para cada pergunta dessa que eu for fazer, aí são 3 dias de consulta. Então é importante que você deixe claro, né, a objetividade, que pede que ele apenas diga sim ou não para entender durante as próximas perguntas se existe uma possibilidade de depressão ou não. Mas tem a ver com as atividades do dia a dia, se já parou de fazer ou não, sobre ficar ou não aborrecido, sobre a felicidade, se ele se sente feliz a maior parte do tempo. Tá? Então tem perguntas aqui onde a pontuação, se a pontuação for 5 ou mais, tá? Porque ele fala acima de 4, então 5 ou mais sugere o diagnóstico, mas não quer dizer que ele tenha. Aí você vai avaliar os critérios diagnósticos segundo CID-10, segundo DSM-5, né? Você usa o critério diagnóstico que você achar mais conveniente. Em relação à minha avaliação do estado nutricional, aqui são perguntas também mais simples, de triagem. Você vai perguntar para a pessoa, nos últimos 3 meses houve diminuição da ingesta alimentar devido à perda de apetite, problemas digestivos ou dificuldade para mastigar ou deglutir? Dependendo da resposta, você vai pontuar 0, 1 ou 2, tá? Então, para cada pergunta dessa, você pontua, de modo que, se tiver, ao final, 12 pontos ou mais, é normal, ele não tem risco para desnutrição, desnecessário continuar a avaliação. Se tiver 11 pontos ou menos, possibilidade de desnutrição, aí você continua a avaliação daquela pessoa. Quando tem um risco aumentado para a desnutrição, eu prefiro pedir uma opinião, uma avaliação da nutricionista, porque aí já começa o papel desse trabalho interdisciplinar. E a história lá da panturrilha, né, que nós conversamos ontem, a circunferência. Então ele avalia também o estado nutricional. Né? Agora, claro, a capacidade funcional, risco de quedas. Então, se a circunferência da panturrilha for inferior a 31 centímetros, é considerada sarcopenia, risco de incapacidade funcional e quedas. Por isso que essa avaliação da panturrilha nos dá informações muito importantes acerca de eventos que podem acontecer em curto prazo. Fatores de risco cardiovascular e uso de álcool. Aqui eu costumo incluir esse item nos hábitos, né, nos hábitos das pessoas. Então, fuma ou não fuma, ou já parou de fumar, uso de álcool e prática de atividade física. Então, se você parar para pensar, são os hábitos. Déficit sensorial e sono. Conversamos um pouco ontem, né, sobre sono.
mas sempre entender se ele consegue enxergar bem. Muitas vezes ele vem sem óculos para consulta e você pergunta, você enxerga bem sem óculos? Ele vai dizer não. Por que o senhor veio sem óculos? Né? Então eles vão dar alguma justificativa, mas é importante para você entender qual é a necessidade real de estar fazendo a adaptação visual. A avaliação oftalmológica a gente vai recomendando a cada 1 ou 2 anos para aquela pessoa. A perda auditiva é um evento também comum, é a terceira condição crônica que mais interfere na qualidade de vida, porque ele perde o contato com as pessoas, ele perde o convívio, inclusive com os familiares. Então isso é importante você perguntar se ele tem dificuldade ou não para ouvir. Em geral, na consulta, quando você começa a consulta, isso já fica transparente, né? Já transparece porque você pergunta, ele não responde. Por isso essa dificuldade auditiva, ela, dependendo do nível, você já consegue perceber desde o início da consulta. 50% dos idosos referem dificuldade para dormir, então perguntar sobre sono é muito importante, né? Falei que insônia é uma top queixa. Então na escala ele vai vir assim, ó, a questão visual, auditiva e o sono, que ele entra no item que ele chama de déficit sensorial mais o sono, de forma separada. Status vacinal. O status vacinal ele tem a ver com prevenção primária. Às vezes a pessoa pensa assim, que o idoso ele não tem mais que prevenir nada. Na verdade não, ele tem sim, ele tem os benefícios dos vários níveis de prevenção, primária, secundária, terciária e até a quaternária. Na verdade, ele tem muito benefício com a prevenção quaternária, que é você evitar o excesso de prevenção, o excesso de intervenção, que vai gerando o que a gente chama de cascata iatrogênica. Os objetivos, né, claro, da vacina, evitar doenças infecciosas, potencialmente graves, reduzir a suscetibilidade e o risco de quadros infecciosos graves pela presença de comorbidades, ainda mais agora, né, num período de isolamento, tem muito idoso com receio de tomar a vacina contra a gripe. Mas é importante a gente manter essa orientação, que a vacina é importante para evitar um tipo de doença, porque a gente está, na verdade, com uma série de doenças ocorrendo ao mesmo tempo. Claro que o foco, o holofote está na Covid-19, mas tem várias doenças aí acontecendo também concomitante. A vacina é importante porque acaba prevenindo a descompensação de doença crônica. Claro, aí o idoso tem DPOC, não faz a vacina e acaba tendo a influenza, ele vai agudizar aquela doença. E melhora a qualidade e expectativa de vida. No quadro da SBGG, a gente tem alguns itens que são mais frequentes e comuns, mas eu, na verdade, preferi pegar aqui a última atualização da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, mantendo o quê? Isso que eu acabei de falar, a influenza, que é de rotina, dose única anual, a vacinas para pneumonia, né? A vacina pneumocócica conjugada e a polissacarídica, cada um tem características diferentes, mas também deveria ser feito de rotina. No SUS ele está disponível apenas para situações muito específicas, não são para todos a vacina contra a pneumonia. E dependendo do tipo dela, você vai fazer uma dose ou 2 doses, né? Dependendo se for VPC 13 ou VPP 23. A vacina contra herpes zoster também de rotina, uma única dose. Aqui já é mais comum, né? A tríplice bacteriana, DTPA, é reforço. Ou se ele nunca fez, faz o esquema completo de 0,6 e 18, se eu não me engano, ou só o reforço a cada 5 anos se ele já tiver o esquema completo. Hepatite A em situações de risco, então não é uma rotina, tá? 2 doses. Hepatite B, de preferência de rotina, 0,16. E a meningocócica, febre amarela e tríplice viral em situações de risco. Recentemente, estava tendo uma vacina contra a febre amarela para quem estava indo lá para a região norte. Houve um alerta aí de febre amarela
Inclusive, Sobral só tinha um posto de saúde que estava aplicando essa vacina, com comprovação dessa viagem que a pessoa iria fazer. Então, aqui são algumas das vacinas que a gente acaba recomendando para o público que a gente atende muito forte, que é no SUS. A gente recomenda basicamente a influenza e a antipneumocócica, dependendo das condições crônicas que ele venha a ter. E o último item da AGA é o suporte social. E aqui a gente vai observar os determinantes, né, da saúde de uma forma geral, que são as pessoas. E, claro, quanto mais perda funcional o idoso tem, há uma necessidade de cuidadores, que atualmente não existe praticamente. São pessoas da família que caem de paraquedas com a função de cuidador. Embora cuidador, na verdade, é uma profissão já regulamentada que requer um treinamento específico. Eu até percebo que o Brasil precisa evoluir muito nessa área de cuidado profissional ao idoso. Nesse sentido, nós temos aqui uma outra escala, que é o APGA familiar. Então, dependendo das perguntas que ele vai respondendo, se é quase sempre, às vezes ou raramente, né, se você tiver ali pessoas com de 7 a 10 pontos, sugere uma família altamente funcional. 4 a 6, uma família moderadamente funcional. 0 a 3, uma família gravemente disfuncional, na verdade, né? Moderadamente disfuncional, gravemente disfuncional. Vai muito da percepção que o idoso tem acerca do cuidado que ele tem na própria casa. E aí, ótimo. Encerrando aqui então esses itens da AGA, que vocês devem ter percebido que são diversos, né? E aí mais uma vez eu digo que se você for tentar memorizar isso, a tua cabeça vai dar um tilt, você vai decorar só para a prova, e eu não quero que vocês façam isso. É importante que vocês tenham a retenção do conhecimento pelo maior tempo possível. Portanto, eu criei aqui um mnemônico, que é a última dica do Rio da manhã, que na verdade é justamente dicas do Hiro, viu? Então perceba aqui ao lado, essa última dica são dicas do Hiro, viu? Então bora lá. O D se refere à demanda que ele traz. Ou seja, qual foi o motivo que fez ele se deslocar desde a casa dele até o consultório? Isso é demanda. Ah, mas eu não posso querer saber quais são as queixas. Se você investigar queixas, você vai passar a manhã toda conversando com ele. Não é que não seja importante, mas dado o tempo limitado que a gente tem, tanto no sistema público, até no privado, eu também não posso desprender 2 horas para atender uma pessoa, né? Isso é inviável do ponto de vista até de trabalho mesmo. Então, identificar a demanda. Ao longo do acompanhamento, você vai identificando outras demandas e por aí vai. Então, D de demanda. I de Is geriátricos, que vocês já sabem. A família esqueceu de dar o remédio, ele escorregou no próprio xixi e ficou imóvel. Você vai saber quais são os Is geriátricos. Então, D de demanda, I de Is geriátricos. O C são as comorbidades, porque pode ser que ele não refira uma condição e que é importante para que você tome a decisão clínica ao final. Geralmente, quando você está investigando o I da iatrogenia, quando ele diz assim, eu tomo captopril de 25, de 12 em 12 horas, você já sabe que ele é hipertenso. Então, nas comorbidades, você não precisa perguntar de novo se ele é hipertenso, porque você já sabe. Eu estou mostrando isso aqui para você só para ter um fluxo na tua cabeça e não precisar estar memorizando aquelas 10 páginas da avaliação geriátrica ampla. O A tem a ver com autonomia. Autonomia tem a ver com o quê? Com atividade de vida diária, atividade instrumental diária. Aí nessa hora você tem que sacar o instrumento que você quer aplicar e marcando conforme você vai perguntando. Você não precisa memorizar a escala, você tem que saber qual escala você vai pegar na tua pasta de escalas para poder aplicar naquele momento. Atividade de vida diária, atividade instrumental de vida diária. O S do dicas é o sensório. Você vai perguntar se ele escuta bem, se ele vê bem e se ele sente o gosto da comida. Lembra que nós conversamos sobre a fisiologia do envelhecimento e que o idoso vai
perdendo essa capacidade de sentir o gosto e o cheiro, perguntar se a comida está boa, se ele está gostando de comer. Então, esse é o sensório. Nos hábitos, que é dicas, né, do A de Hiro, hábitos, é você saber se ele fuma, se ele bebe, se ele pratica atividade física e qual é o perfil de alimentos que ele ingere. Ele entra um pouco na parte da avaliação nutricional. Só que aqui eu prefiro colocar em hábitos, porque dependendo da forma como ele está comendo ou ela está se alimentando, eu já consigo fazer uma orientação no plano de cuidados. E finaliza com o V de viu, V de vacinas. Que aí você vai perguntar o básico, tá? Saber se ele está tomando anualmente a vacina contra a gripe, se ele já tomou algum outro tipo de vacina recentemente para as condições que ele tem. Então, resumindo a história da AGA, claro que você tem que ler o capítulo da AGA, mas ao final dessa leitura você vai memorizar o quê? Dicas do Hiro, viu? Porque assim você vai ter na tua cabeça o fluxo de situações que você deve intervir, de que você deve perguntar àquele paciente. Aí eu queria fazer uma ressalva em relação aos Is geriátricos, tá? Porque é uma pergunta que aparece muito depois da aula, professor, como é que eu vou perguntar sobre insuficiência cognitiva? Isso é uma pergunta que sempre aparece. Então, como são top facts, né? Na verdade são facts que acontecem, vou te falar. Bora lá, Is geriátricos, perguntas chaves para desvendar os Is geriátricos. Dependendo da resposta, você vai aprofundar ou não vai aprofundar. Insuficiência cognitiva, você quer avaliar depressão, por exemplo. Você não pode logo começando a escala, porque aí você perde tempo. Eu pergunto assim, ó, a senhora é uma pessoa triste? Ela vai dizer alguma coisa. E você tem que intervir muito rapidamente para, ao invés de ela ficar explicando demais a tristeza, você já dá a segunda pergunta. A senhora é uma pessoa alegre? Por quê? Porque se eu faço apenas uma das duas perguntas, eu vou ter um viés de humor pontual. Pode ser que naquele momento ela esteja triste, pode ser que naquele momento ela por alguma razão esteja mais alegre. Então, quando eu pergunto, a senhora é uma pessoa triste? Ela vai responder. A senhora é uma pessoa alegre? Isso me dá uma espécie de régua virtual para entender o nível de tristeza ou de alegria. Porque, por exemplo, eu tenho pessoas que me respondem assim, a senhora é triste? Sou. A senhora é alegre? Ah, sou demais. Então não é uma pessoa triste. Ela, de repente, pode sentir tristeza em momentos específicos, mas, no geral, ela é alegre. Agora, olha só esse outro exemplo. O senhor é uma pessoa triste? Ah, sou demais. O senhor é uma pessoa alegre? Eu não sei o que é alegria. Essa é uma pessoa que tem uma tendência para ter depressão. E é nessa hora que você vai usar escala, critérios, para dizer se ele tem ou não estado depressivo. Agora, quanto a síndrome demencial, que é o D da demência, você não vai perguntar sobre esquecimento para a pessoa. Isso é uma forma equivocada de investigar a demência no idoso. Você tem que perguntar para o acompanhante, para a filha, enfim, você pergunta, você acha a sua mãe esquecida? Aí ela vai dizer. Porque a própria pessoa, se ela realmente estiver esquecendo de verdade, ela vai dizer que não é esquecida. Pelo contrário, pessoas que não são esquecidas costumam enfatizar o próprio esquecimento. É muito provável que algum de vocês se ache esquecido. Por quê? Porque, na verdade, esqueceu de alguma coisa e depois lembrou que esqueceu. E isso é que gera preocupação. Não é o esquecimento em si, é o fato de você lembrar que está esquecendo. Então, D da demência é isso. Delirium, como é uma condição aguda, muitas vezes grave, você não precisa nem perguntar. No comportamento dele, você já observa que ele está com delirium. Então, esse é o I da insuficiência cognitiva. Imobilidade você não vai perguntar, ele já vai chegar muitas vezes na cadeira de roda porque não anda de jeito nenhum, né? Os pacientes que estão com imobilidade geralmente nem saem de casa, então é uma condição que é fácil de investigar. Instabilidade postural e queda, você vai perguntar se ele tem pernas firmes, se ele já caiu nos últimos 3 meses. São perguntas de triagem para você aprofundar na investigação daquele I.
Iatrogenia é perguntar sobre todos os remédios, eu vou falar em detalhes isso hoje à tarde. A insuficiência familiar é perguntar quem são as pessoas que moram em casa, quem são as pessoas que são responsáveis pelo cuidado dela. Depende da resposta é que você aplica o APGA familiar, porque se ela diz que tem muita gente cuidando, não tem muito sentido você aplicar uma escala que você sabe que vai dar uma pontuação alta naquele momento, tá bem? Que mais? E a incontinência é perguntar, olha, a senhora está fazendo xixi na roupa sem querer? Tem que ser pergunta simples, não adianta complicar demais a pergunta. Não adianta falar, a senhora tem assim aquela sensação de que a calcinha está ficando molhada. Não pode complicar, pergunta simples. Está fazendo xixi sem querer na roupa? Pronto, e você espera responder. Dependendo da resposta, você vai avançando para o aprofundamento. Então memorizem isso. Dicas do Hiro View é uma dica que salva a vida durante uma avaliação clínica, hein? Eu não estou falando que salva a vida do paciente, não. Salva a tua vida como estudante, tá bom? Então bora lá para frente. Então essas são as a referência, na verdade, principal, que é o nosso Tratado de Geriatria e Gerontologia, no capítulo que fala sobre avaliação geriátrica ampla.